Bem, aqui é o Edmar, estou aqui de novo para a gente falar de astrologia, para a gente conversar um pouco sobre o panorama da semana, sobre o movimento dos astros, de que forma isso impacta na nossa vida, né, e de que forma a gente pode tirar, né, algum proveito, né, dos acontecimentos, né, e se proteger, né, de mudanças, né. Estamos aí num momento bastante crítico, né, para o mundo, para a humanidade, e a gente muitas vezes precisa saber, né, qual é o lado correto a seguir. Eu não tenho a pretensão de dizer para vocês, né, qual é o caminho certo. Cada um tem que encontrar isso dentro da sua existência, né, mas eu tento trazer alguns assuntos, algumas reflexões para ajudar vocês, né, para ajudar vocês aí nas reflexões de cada dia. Eu tenho que fazer, né, alguns pedidos, né, para vocês. Então eu peço que, se você gosta desse assunto, me dê um crédito, né. Às vezes eu faço vídeos muito longos, mas bota numa velocidade um pouco maior, né. Me dá um pouquinho só de confiança, que eu acredito que vou trazer alguma coisa de edificante para a sua vida. Eu peço então que você dê um like se você gostar. Peço que, se você gostar muito, né, que se cadastre no canal. Eu tenho feito alguns trabalhos, né, e um deles é um livro, uma pequena apostila sobre, assim, dentro daquilo que eu entendo, né, dentro do meu método que eu criei, como eu posso entender a psicologia de Jung, né, dentro daquelas meio que partes, né, da consciência, né, que são ali o ID, ego, superego. De que forma eu posso entender isso dentro da astrologia, né, e como eu posso usar isso na interpretação de um mapa astral. Então eu fiz uma pequena apostila com esse método que eu criei. É uma apostila bem prática, não tem muita teoria, né. A teoria que tem é exatamente para você identificar essas características, né, do mapa de cada um, né, e de que forma você pode combinar essa consciência que você ganha com isso, de que forma você pode ajudar alguém ou ajudar a si próprio. Então eu coloquei isso no meu Instagram, né, Edmar_poesia, mas vou tentar colocar aqui, né, o link da loja nos comentários do YouTube. Só não sei se o YouTube vai permitir que o link funcione, né? Mas de qualquer forma vou tentar fazer isso hoje. É estranho, né, porque é uma loja que eu criei, né, para vender o livro, mas também tem outros itens lá, itens colecionáveis, né, de outros hobbies que eu tenho, né? Então não estranhe que encontre lá, por exemplo, perfumes ou equipamentos eletrônicos, né, porque é um pouco de preguiça de fazer duas lojas, né, então eu fiz uma loja só. Mas então, se você gostar de algum item lá também, pode sentir à vontade. Então, né, voltando, né, ao assunto do vídeo. A gente, no momento atual, dia 19 de novembro, a gente está nos últimos dias, né, de Sol em Escorpião. Um Sol em conjunção com Marte, né, então todo o potencial, né, de Escorpião, eu acho que está presente nesses dias, né, o potencial transformador, potencial guerreiro, né, o potencial de quem assume o risco, né, de se lançar nessa busca por um entendimento, por uma compreensão um pouco mais profunda, né, sobre o próprio mundo emocional, né, o próprio mundo íntimo, né. Muitas vezes a maioria das pessoas
né, lidam com isso como se fosse aquela poeira debaixo do tapete, né, que a gente, ou aquela coisa escondida no armário ali, né, que a pessoa não quer lidar. Então, estamos vivendo aí momentos onde isso, né, é bem evidente, e é importante que a gente aproveite a oportunidade de fazer esse mergulho, né, nas profundezas aí emocionais de vocês, né? Então, e aí nos vídeos passados eu falei bastante sobre como isso está relacionado, né, com tudo, desde do xamã, do curandeiro até o médico cirurgião, né? Todos eles, de uma certa forma, estão também tratando feridas, né, dos outros, às vezes não feridas físicas, né, mas muitas vezes feridas emocionais. Então, o astrólogo, o psicólogo, o psiquiatra também, né, se relacionam nesse processo. E eu falei semana passada sobre a mudança, né, de ares, né, a mudança de vibe, né, quando a gente tem essa questão emocional para resolver, e o melhor dos mundos é que a gente pudesse, né, a cada vez que a gente faz esse mergulho, né, superar mais problemas emocionais e continuar a jornada, e a jornada nos direciona para o signo de Sagitário, né, que é o signo do centauro, né, do ser mitológico ali, que tem a metade de cima do corpo, né, como o homem, e a parte de baixo como animal. Então são os dois lados, né. Sagitário é um signo mutável, então é um signo duplo, né, todos os signos mutáveis são duplos, então traz essa dualidade entre o humano, né, ou o super-humano, né, e o animal, né, que é a parte de baixo. Então vocês vão ver aí grandes sagitarianos, desde o esportista, né, recordista mundial, até o indivíduo que busca desenvolver um doutorado, né, quer ter uma certa notoriedade acadêmica, né, passando pelo mochileiro, né, que quer aprender sobre a cultura de outro país, passando pelo hippie, né, que acredita na liberdade, paz e amor, passando por todas as fases, né, de todo mundo que quer desenvolver, né, o seu intelecto, né, e quer de certa forma ultrapassar, né, o limite que o seu meio que impôs, né. É divulgado muitas vezes pelos coachings aí, né, que a gente é assim uma média das pessoas com que a gente convive, né. Então, se a gente fosse pensar assim, o sagitariano ele está sempre querendo ser mais, né, do que a média, né. Então, o sagitariano ele quer sempre crescer, independente de em que patamar ele esteja, ele quer crescer, né, como consciência, como intelecto, né, como quantidade de experiência vivida. Então, o signo de Sagitário está muito ligado com a ideia da liberdade também, a liberdade individual, né, a liberdade pessoal. Isso tem muita importância na vida de todos nós, né? Mesmo que você não tenha Sagitário forte no seu mapa astral, muitas vezes a forma com que você lida com a ideia de liberdade está relacionada com o signo de Sagitário, né? Então é importante entender, né, o arquétipo de Sagitário. A gente só cresce, né, quando a gente tem a liberdade de pensar, né, e de construir assim a nossa verdade, né? Ou encontrar, né, que eu acho que é mais correto dizer assim, encontrar a nossa própria verdade, né, e espiritualmente essa verdade só acontece, né, do encontro, né, com a divindade dentro de você, né, e a sua consciência,
Mas quando eu falo isso, talvez vocês pensem, não, ele está limitando, né? Ele está falando do guru, do sábio, né? Do avatar que faz esse processo. Não, mas nós fazemos esse processo todos os dias, quando a gente tem uma intuição, quando a gente percebe, tem um entendimento sobre uma determinada situação, onde a gente acaba ganhando experiência, né? E aí o livre-arbítrio e a liberdade, eles são ferramentas, acredito eu, que da própria divindade, né, para permitir que a gente também aprenda através dos erros e acertos, né? Eu acho que é extremamente importante, né, que a gente pense sobre a liberdade, principalmente em momentos como esse, onde a gente vê que a liberdade é meio que se fosse uma corda esticada, né? O lado A puxa e fala que defende, puxa a corda, e o lado B puxa a corda, e os dois dizem que estão defendendo a liberdade, né? Mas a liberdade é essa corda esticada que a gente muitas vezes vê ou estourando, né, ou sendo abandonada, porque não era importante a liberdade, era importante sim a disputa, né, ali o conflito. Mas esse mês a gente vai falar bastante sobre isso, né, sobre essa ideia da liberdade. Essa semana a gente tem acontecendo uma lua crescente em Aquário, né? Uma lua crescente que também traz, né, a ideia da liberdade muito forte, que também traz a ideia da liberdade, igualdade e fraternidade muito forte, né? A gente pensar coletivamente em prol do grupo, em prol do ser humano. Então é uma ideia de liberdade que Sagitário, né, ele desperta, né, e que Aquário vai desenvolver através exatamente das relações, né, entre os seres humanos, né. A gente repete algumas palavras, né, humanitário, trabalho em grupo, né, mas muitas vezes a gente não sabe, né, na prática como isso funciona. É uma lição que nós estamos aprendendo, nós, humanidade, né, coletividade, que muitas vezes não entendemos nem a lição do Cristo, né, a lição do Cristo do amar ao próximo, né, como a si mesmo. Temos aqui, né, que nos deparar com a ideia daquelas ideias que a gente aprende quando é criança, né? A minha liberdade começa, né, quando termina a sua. Você é responsável, né, pelos atos que você faz, né? Porque liberdade vem com responsabilidade, né? A liberdade está totalmente relacionada à responsabilidade. Então todos esses arquétipos, né, de Aquário, eles são muito importantes, eles são, né, o foco da nossa evolução no momento. E Sagitário vem aí puxando a bandeira da liberdade, né? E é importante que a gente imagine que, por Sagitário ter essa tendência, né, essa vontade de expandir a consciência, né, é preciso ter liberdade, né, para exatamente expandir a consciência, né, para ser um livre pensador, né, para questionar determinadas regras, dogmas ou leis, né, para que você chegue no seu verdadeiro entendimento, né. Buda tem uma frase, né, que ele diz: não acredite em nenhum mago, nenhum guru, nenhum sábio, nem yogi, nem em mim mesmo, nem no Buda, se isso não for realmente entendido, né, pela sua própria consciência, né. Então
Essa é a grande potencial do signo Sagitário. E como eu disse, a gente está nos últimos dias, né, do Sol em Escorpião, né? Eu falei isso bastante semana passada, então aproveitem depois desse mergulho, né, no mundo das emoções, né, nessas profundezas emocionais, né, que a gente tem, né, abram um espaço, né, para esse crescimento de consciência, né, do signo Sagitário. E como é uma lua crescente em Aquário, né, pensem bastante sobre, né, como a liberdade é importante na sua vida, né, e de que forma você consegue conciliar ali sua liberdade pessoal, né, com igualdade e fraternidade. Eu acho que esse é muitas vezes o X da questão, né? As pessoas, elas querem, por exemplo, fazer um post, fazer uma postagem na internet, e às vezes elas ofendem, né, outras pessoas sem pensar, né, nessa questão da liberdade. A minha liberdade termina quando começa a sua, né? Então são essas relações que a gente ainda não tem, como se fôssemos crianças, né, e não soubéssemos ainda lidar com essas ferramentas, né? É como se tivesse pouco tempo que a gente estivesse usando essas ferramentas e a gente acaba cometendo essas gafes, né? Então é interessante que a gente observe isso na nossa vida, observe isso principalmente se a liberdade, né, se você exerce essa liberdade, né, e de que forma essa liberdade influencia, né, o grupo, o coletivo, né. É importante que vocês aproveitem essa passagem aí do Sol em Sagitário. E aí, né, eu queria começar um assunto, né, que é bastante um assunto que alguns astrólogos já estão falando, né? Eu ainda não comecei a falar sobre isso, mas eu acho interessante começar agora, que a gente está fazendo essa transição, né, entre Escorpião, Sagitário, e depois a gente vai para Capricórnio, para a gente entender, né, melhor a relação que a gente tem, né, entre as duas faces, né, daquilo que a gente entende de divindade, né? Assim, a gente toda vez que a gente pensa na divindade, a gente ou pensa, né, como também não precisamos falar só divindade, a gente pode na paternidade também, a gente pode entender a paternidade. A gente pensa no pai, né, que é cobrador, né, que pede responsabilidade, e a gente pensa no pai que é aquele que está sempre trazendo bênçãos, né, que está sempre trazendo facilidade, né, ou de certa forma trazendo algum reconhecimento, né. Então a gente tem essas duas faces quando a gente pensa na figura paterna e quando a gente pensa na divindade, né, porque a divindade, né, na maioria das religiões, ela transmite essa ideia, né, do grande pai, do grande criador. Então essas duas imagens, essas duas figuras, né, elas são bem fortes na nossa consciência. E na astrologia, né, a gente tem os dois grandes astros, né, que são Júpiter, né, com esse pai protetor, né, que ajuda, que facilita, e a gente tem Saturno como pai, né, cobrador, né, que é mais rígido, que pede responsabilidade. E vocês, talvez, se vocês realmente, né, são astrólogos, vocês devem ter observado que alguns astrólogos começaram a já trazer previsões do ano de 2024, né, e mostrar que o ano de 2024 vai ser regido por Saturno. Então, por isso que eu digo, vou começar esse assunto aqui, né, falando sobre essa regência. Mas essa regência, né, ela é um pouco mais ampla, né,
porque também existe uma regência relacionada a um conjunto de anos, né? E a gente também, né, que dão ali um período mais ou menos de 31, né, 32 anos, né? Então essa regência atual também é saturnina, né? Então estamos vivendo dias onde a humanidade de certa forma está sendo cobrada. A gente vê isso nos acontecimentos, a gente vê isso desde a política, né, até os costumes, né? A gente vê que vários valores estão sendo testados e as pessoas têm a liberdade, né, de seguir o caminho que elas querem, né? Mas Saturno, né, sempre traz consequências. E é por que eu estou falando isso? Porque é exatamente para dar essa ideia para vocês, né, de que não é só um lado negativo, né? Esse ajuste, né, que estamos vivendo, ele não tem só lado negativo, ele tem um lado positivo, porque Saturno, ao mesmo tempo que cobra, também Saturno também edifica, né? Faz com que a gente acabe buscando o caminho, né, do correto, né? Pede responsabilidade, mas quando eu sigo, né, o caminho do que é justo, o caminho daquilo que é correto, também eu recebo o retorno, né, daquilo que eu faço, né, daquilo que eu produzo. Não é à toa, né, que Saturno é o regente de Capricórnio, né? A gente está falando que a gente está na transição de Escorpião para Sagitário. E Sagitário vai buscar um grande crescimento intelectual, né, um grande crescimento de consciência, né, para em Capricórnio, né, aplicar isso em prol da sociedade, em prol da humanidade, né. Afinal de contas, Capricórnio também é o signo, né, do trabalho e daquele grande propósito, né, que a gente impõe, né, se impõe, que a gente tem na vida. A gente quer ser alguém, a gente quer construir uma imagem, né, uma posição profissional, a gente quer construir algo, a gente quer subir uma montanha, né, que representa o trabalho, né. A gente começa inexperiente, né, até chegar a ser um mestre naquilo que a gente faz. Então todas essas ideias, né, estão ligadas com o signo de Capricórnio, estão ligadas com a ideia, né, do arquétipo de Saturno, assim como a liberdade, a sorte, né? Sorte é uma palavra sagitariana. A facilidade de encontrar uma solução, muitas vezes a facilidade de produzir recursos, né, a facilidade para fazer contatos, para, né, toda essa ideia da sorte, da bênção, está ligada com a ideia de Sagitário. Então a gente, no momento, a gente tem uma grande oportunidade de, depois de sair, né, dessa grande provação escorpiana, a gente cresce, né, a gente lida com a sorte, né, a gente também tem que aprender a lidar com a sorte, né, lida com a bênção, né, com a facilidade, né, assim, sendo bafejado ali, né, por Júpiter, para em Capricórnio usar a responsabilidade saturnina, né, e construir algo, né, construir algo sólido, construir desde que seja a sua vida financeira, a sua vida profissional, né, ou, por exemplo, qualquer outro propósito de vida, por exemplo, como construir uma família, né. Todas essas ideias se convergem ali em Capricórnio.
E aí eu queria mostrar um livro aqui para vocês, né? A gente está falando de Saturno e Júpiter, e a gente, sim, acho que todos os astrólogos que eu já vi, eles sempre vão ligar o karma, né, com a ideia de Saturno. Então concordo, né, que Saturno tem muito, né, traz muito do nosso karma. Só não gosto da ideia de tornar isso ruim, né? É o karma, então Saturno é ruim, né? Não, Saturno é muito bom, né? Saturno é quem vai te possibilitar vencer o seu próprio karma, né? E aí eu tenho um livro aqui que eu trouxe para vocês, é só para vocês conhecerem, né? Então aí tá, triangulações, Júpiter, Saturno, Mercúrio, né? Então, do que se trata esse livro, né? Esse livro se trata sobre as triangulações que podem ocorrer no nosso mapa, né? Entre esses três astros, porque quando a gente fala de Saturno e Júpiter, a gente está falando de ideias, né, do coletivo. Esses planetas também estão ligados com a ideia do superego, né? Lembra que eu falei no começo do vídeo sobre, né, sobre meu método, né, de interpretação de mapa astral. Então a gente também pode dizer, né, quando a gente fala da divindade, a gente também pode falar da divindade, entender a divindade como se fosse a nossa consciência, né? O nosso superego, né? Então aquilo que meio que orienta a forma com que a gente vive. Inclusive essa é uma das explicações que eu tenho, por exemplo, que os ateus, né, têm algum nível de moralidade, de dignidade, né? Porque como eles não têm a religião, né, para guiar eles, mas eles têm, né, a base, né, moral, né, e de ética, né, firmados aí na energia saturnina e na energia jupiteriana. E aí esse livro é bastante interessante porque ele entende o Mercúrio, né, como se fosse, de certa forma, o próprio indivíduo, né? O indivíduo, e a gente não pode esquecer que Mercúrio também trata da nossa inteligência, né, da forma com que a gente pensa. Então ele não faz todas vocês podem ver que é um livro fininho, né? Ele não faz todas as triangulações, porque seria uma coisa até meio, acho que não vai pegar. Então aqui ele coloca na primeira página do livro, ele fala, né, então Saturno, né, a totalidade do seu karma. Então o que você veio aprender, aqui que você veio, qual a lição que você veio, se você trouxe de outras vidas, que você veio aqui para, né, fazer um doutorado, Saturno, né? Então estudem o Saturno do seu mapa, vocês vão entender muito sobre com o que você tem uma certa responsabilidade, né? O que você tem que realmente colocar em prática, desenvolver, se tornar um mestre naquilo, né? É diferente de dizer Saturno em determinado ponto, porque você nunca vai conseguir desenvolver esse ponto, isso é um problema para você, uma pedra no seu sapato. É diferente de dizer, né, que não, esse é o que você tem que prestar atenção, que você tem que desenvolver, né, que você precisa se tornar mestre nisso, entendeu? Então isso é Saturno. Então Júpiter é o ponto no seu mapa onde você pode onde esse karma é abrandado, ou seja, onde está Júpiter, muito provavelmente eu vou ter algumas facilidades, eu não vou ter tanto esforço, não precisar de tanto esforço para fazer, né, para desenvolver esse ponto. De certa forma eu vou poder desenvolver as atividades dessa área da minha vida de uma forma mais
tranquila, de uma forma, as coisas vão correr naturalmente e provavelmente vou ter uma certa sorte, né, uma certa facilidade nesses assuntos, né? E o terceiro ponto aqui do triângulo, que é Mercúrio, que é como o karma pode ser, né, abrandado. Então, Mercúrio, né, onde está Mercúrio no seu mapa, é como você pode, você pessoalmente, com a sua consciência, pode abrandar, né, facilitar o seu karma. Então, eu achei interessante trazer isso, exatamente para aproveitar esse momento, né, onde a gente vai desenvolver todas as ideias sobre Sagitário. Depois vamos pular aí para Capricórnio. Então, esse assunto tá diretamente ligado. Está ligado com a ideia da liberdade, com a ideia da liberdade individual, e com a ideia de que você tem o direito de fazer tudo o que você quer, mas é sempre melhor que você siga, né, o caminho evolucional. É lógico, não sou eu que estou aqui para falar qual é o caminho evolucional para você. Você precisa encontrar isso dentro de você. E é um momento também, né, para a gente começar a entender, né, como essa ideia saturnina, né, é importante, porque, como eu disse aqui, ano de 2024, a gente está num grande ciclo saturnino, né, onde as coisas estão sendo ajustadas. A gente teve lá em 2020, né, aquela grande conjunção em Capricórnio, sim, regido por Saturno, onde Saturno estava ali junto com Júpiter, com Marte, com Plutão, né? Júpiter, Marte, Plutão e Saturno, né, todos ali em Capricórnio. Então, estou falando isso só para vocês entenderem como as coisas estão conectadas, né? Então, acho que eu não estou sendo tão negativo assim, né, para deixar vocês assustados com 2024, mas eu estou tentando mostrar para vocês que a energia saturnina é uma grande oportunidade, né? Quando você entende que essa dificuldade te joga para cima, quando você vence uma dificuldade, você cresce, né? Você deixa de pensar Saturno apenas como o castigo de alguma coisa, né? Porque não é isso. Saturno está te pedindo para que você seja mestre, né, na área onde Saturno está no seu mapa, e não para que você viva essa área como se fosse alguém que está sendo castigado, né, por aquela posição de Saturno, né? Então, era essa a ideia que eu queria trazer aqui hoje, e mostrar, né, esse campo um pouco mais aberto dessas ideias, para que a gente aproveite essa fase, né, do final do ano, onde a gente vive esses arquétipos, né, Escorpião, Sagitário e Capricórnio, e já se prepara também para 2024. Acho que eu não sei se eu consegui resumir da forma como que eu queria, mas eu acho que tudo que eu falar agora, né, nas próximas semanas, vai trazer outras ideias, outras versões disso que eu estou falando para vocês agora. Agora vamos mostrar aqui os mapas pra gente saber quais são as facilidades, né, dessa semana. Estamos aqui no dia 19 de novembro, né, que é o dia de hoje, domingo. Eu estou gravando esse vídeo. A Lua está em Aquário, como eu disse aqui para vocês semana passada. Essa Lua vai ter um momento um pouco mais crítico amanhã, né, quando ela
fizer quadratura com o Sol e Marte aqui, né, e com Urano, aqui minha câmera aqueceu, mas hoje é um dia bastante positivo, porque essa Lua faz um trígono com Vênus em Libra e um sextil com Mercúrio em Sagitário, né? Então, para quem passou o domingo aí, deve ter tido momentos agradáveis, né? Ou em grupo ou com a própria família, né? Também, por envolver Mercúrio aqui em Sagitário, também para quem praticou esporte, né? Para quem teve oportunidade de praticar esporte, também deve ter sido um dia bastante produtivo. E aqui vocês podem ver que nesse domingo, né, o Sol ainda está no grau 27 de Escorpião, Marte acompanhando aqui no grau 26, né, então a oposição com Urano ainda ela já não é mais exata, né, já passou, né, o auge, né, da oposição, mas a oposição ainda é vigente. E aqui entre o dia de hoje e o dia de amanhã, a Lua vai formar quadratura, né, com aqui nesse mapa que eu tirei aqui às 3, quase 4 horas da tarde, a Lua já está em conjunção com Saturno, né? Mesmo assim ainda faz quadratura aqui com Sol e Marte. Mas assim, durante o dia amanhã a Lua vai fazer uma quadratura exata aqui para esse Sol e Marte, né? Então amanhã no estado de São Paulo, né, onde eu gravo esse vídeo, é feriado, Dia da Consciência Negra. Então tranquilo, um pouco mais tranquilo relacionado a conflitos, né, do trabalho ou alguma coisa assim, mas existe aí, né, talvez as manifestações amanhã, né, se tiverem umas manifestações, podem ter alguns problemas, algum nível de violência, porque essa Lua vai fazer quadratura com Marte e Sol, e ela também faz uma certa quadratura com Urano em Touro aqui, né? Então o dia de amanhã pode trazer algumas preocupações aí relacionadas a algum certo nível de manifestações, algum nível de rebeldia, né? Depois a Lua aqui às 3 horas, quase 4 horas aqui, faz uma conjunção aqui com Saturno, no grau 0, entre o 0 e o 1 aqui de Peixes, né? Ainda, né, em quadratura com o Sol e Marte. A gente é meio que obrigado porque é Saturno, né? A gente é meio que obrigado a ser, né, usar a empatia. A gente não tem muita, às vezes a gente tem uma certa liberdade, né, de dizer, eu posso escolher entre me colocar no lugar da pessoa ou não. Mas com essa Lua fazendo conjunção com Saturno aí, a gente meio que é obrigado, a coisa é meio que jogada na nossa cara e fica é difícil se omitir, é difícil se abster ali de participar assim, de sentir, né, na própria pele a dificuldade do outro, né? Então espero que não seja problemas relacionados a manifestações de movimentos, né, negros, né? Espero que não seja ligado a casos de racismo ou alguma manifestação de intolerância, mas espero que seja brando essa necessidade de empatia, né? Que não seja algo muito um certo nível de violência, né? Lembrando que a conjunção Sol e Marte ali
podem trazer ali no finalzinho, assim, nos últimos graus ali de Escorpião, pode trazer um certo nível de violência. E aí a gente passa pro dia 21, a terça-feira, a Lua ainda em Peixes. Então a Lua, sem a conjunção com Saturno, né, com essa necessidade de ser pragmática, né, sem essa necessidade de ser prático e pragmática, né, já passando, né, por cima de Peixes de uma forma mais não com tanta pressão, né, ela acaba desenvolvendo, né, o potencial pisciano, que é o potencial da sensibilidade. E nesse dia 21, ela vai passar por Peixes e em determinado momento ela vai fazer essa quadratura aqui para Mercúrio em Sagitário, que isso aqui traz um certo nível de dispersão, né? A gente fica mais disperso, fica mais a gente vai se dividir entre assuntos como religião e pensamento acadêmico. A gente vai talvez ter uma desconexão entre ciência e religião. Talvez a gente tenha que se deparar com algumas ideias de dogmas, né, e ideias pré-estabelecidas, né, mas de certa forma, né, é sempre no sentido de, olha, eu não consigo lidar com as duas coisas ao mesmo tempo, né, uma quadratura, então eu vou ficar meio disperso, porque são signos mutáveis, né, então a dispersão, acontecer uma certa dispersão é mais fácil, por exemplo, se fosse uma quadratura com signos fixos, né? E aí a gente passa pro dia do dia 22, né? E no dia 22 o Sol entra em Sagitário, né? Marte está no finalzinho ainda de Escorpião, mas o Sol já entra em Sagitário, e a Lua, depois de fazer uma conjunção com Netuno, né, de tornar essa sensibilidade assim mais forte, mais com potencial de inspiração maior. Depois que ela faz essa conjunção com Netuno, ela entra em Áries, sendo que o Sol está no grau 0 aqui de Sagitário. Então aqui é um potencial de liderança, de capacidade física, de movimentação, né, desde movimentação do corpo até movimento político, social, né? Então o potencial de liderança de Áries com o potencial de liderança de Sagitário, né? Aí, assim, nesse exato momento, no dia 22, bastante enaltecido aí. E a Lua, no dia 23, ela continua em Áries, né? Vai fazer, nesse momento aqui, a Lua no dia 23, ela faz uma oposição para Vênus em Libra, né? Ao mesmo tempo que faz um trígono para Mercúrio em Sagitário, né? Então aqui é o dia da gente usar do nosso pioneirismo, da nossa capacidade de liderança, da nossa capacidade de empreendedorismo, né? E aí aquela habilidade, né? A gente está envolvendo Mercúrio, que é, né, o planeta da razão, da inteligência, em Sagitário. A gente está envolvendo Vênus, né, que é o planeta da energia, do relacionar-se, do gostar, né, da ideia do atrair, da ideia da ética e da estética, né? A Lua passando em Áries representa a gente, né, com determinada empolgação, determinada
entusiasmo, querendo realizar algo, e aí a gente tem, né? Será que a gente consegue, com esse entusiasmo, com essa liderança, empolgar o outro? Se a gente consegue trazer o outro, né, como alguém que pode ser parceiro nosso, uma habilidade que poucos líderes têm, né? Muitas vezes os líderes preferem mandar, né, do que inspirar, né, do que cativar. Mas nesse dia, para quem for um bom líder, a ideia aqui é cativar, né, aquele que você lidera, né? Se você souber cativar quem você lidera, você vai ter ótimos parceiros, né? E aí a gente tem no dia 24. É uma coisa que eu tenho que falar aqui, não posso esquecer de falar. Essa semana, né, esse mês todo, mas essa semana principalmente é a semana do pessoal, quem quer gastar dinheiro, né? Black Friday. Então, a Lua fazendo essa mudança de Áries para Touro. Então a Lua fazendo essa mudança de Áries para Touro tem tudo a ver aí com a Black Friday, né? Porque o que acontece? A gente tem a Black Friday acontecendo aí do dia 23 para o dia 24, né? Então essa é a data oficial, né? Mas todo esse mês, né? Tá vendo aí desde das promoções ali da China, né? 11/11, esquenta Black Friday e Black Friday November, né? Todas essas ideias aí. Mas, né, o dia mesmo é ali do dia 23 da quinta-feira para sexta-feira, né, do mês de novembro. Então a gente está passando aqui com a Lua, ela está passando do signo de Áries, né, para o signo de Touro. E lógico, Touro tem tudo a ver com, né, com o material, né, com os bens, né, com as coisas que nos trazem conforto, nos trazem prazer, né. Então e essa Lua vai fazer conjunção com Júpiter, né. Então se você quer gastar dinheiro, né, você tem um prato cheio aí, que você pegando essa explicação que eu trouxe para vocês, né? Júpiter sempre, né, nos motiva, nos abençoa, de certa forma nos anima, né, nos empolga, né, aumenta, né, a nossa vontade, aumenta o nosso desejo, né? Então aí eu tenho observado esse mês, né, realmente existem, o mês está bastante propício aí, né, as promoções realmente estão, não são promoções, pelo menos as que eu vi, né, e que eu usei, não são promoções de fachada, né. O preço realmente tem uma diminuída, tem um certo ganho, né, em comprar. Então o único conselho que eu dou é não se empolgue com essa conjunção, né, Lua e Júpiter em Touro, né, porque muito provavelmente você vai gastar demais, você vai ficar muito empolgado, muito otimista com a situação, você provavelmente vai achar os descontos muito bons e realmente, né, vai haver descontos muito bons, mas pensem com carinho, né, e não se empolguem demais, né. Mas realmente acho que a Black Friday esse ano aí vai ser bastante interessante para quem quer comprar alguma coisa, para quem quer usar, né, os recursos aí de uma forma mais porque quando a gente compra com preço bom, né, quando a gente compra barato também, a gente está sendo de certa forma pragmático, né.
melhor do que comprar com preço mais alto, né? Mas não se deixem levar pela empolgação, porque eu estou falando do dia 24 aqui, é exatamente a Black Friday, né? Se eu for pro dia 25, aí vocês têm aí a conjunção, né, praticamente exata da Lua com Júpiter aqui, né? Então essa empolgação, né, para a realização dos desejos, né? Então não tomem cuidado com isso. E esse dia 25 aqui é o sábado, né? O que eu posso dizer sobre ele é que essa lua passando aqui por Touro vai fazer conjunção com Júpiter, né? E depois vai fazer com Urano. Então é como se a Black Friday entrasse pro final de semana, né? E vai ser eu acredito, né, que as lojas, as empresas vão continuar ali fazendo promoções e despejando e-mails no seu despejando mala direta no seu e-mail, no seu celular, como já estão hoje, mas acho que vai ficar um pouco mais intenso aí no final de semana. Então, mais uma vez, a única coisa que eu posso falar para vocês é não se empolguem, né, com essa lua conjunção com Júpiter aí em Touro. Aproveitem, né, as promoções, aproveitem o que você se preparou, né, para aproveitar. Só não se deixe levar pela empolgação. Uma outra coisa que isso aumenta bastante, né, é como eu disse, o Sagitário, ele por ser regido por Júpiter, o Sagitariano também tem essa vibe de ser assim, de acreditar muito, né? Deixa eu comprar que depois eu consigo dinheiro, deixa eu de repente gastar esse recurso aqui, depois o dinheiro volta, né? Isso tem a sua para Sagitário tem, né? Muitas vezes sentido, porque Sagitário tem esse potencial de Júpiter, né? Que meio que ajuda, né? Transmite uma determinada sorte, né, para o signo Sagitário. Mas, né, não esqueçam o Saturno, né, também tem um pé no chão também, né, não sejam tão empolgados, tão otimistas assim, né, porque esse dia aqui, dia 25, Marte acabou de entrar em Sagitário, né, então olha, tem Mercúrio, Sol e Marte em Sagitário. Então, empolgação, otimismo, né? Posso comprar, posso gastar que aquele investimento que eu fiz vai dar certo, aquele emprego que eu estou querendo vai acontecer, entendeu? Então o clima é de otimismo, né? É sempre bom ter ali um pouquinho, né? Um pezinho saturnino ali para não se deixar levar pela empolgação. Eu não me lembro, deixa eu ver se eu gravei aqui o 26, 27. Então a gente, como eu disse para vocês aqui, né? 26 domingo, a Lua passando aqui pelo finalzinho de Touro, vai fazer um bom relacionamento aqui com a sensibilidade de Netuno, com o nosso amigo Plutão aqui que está no finalzinho de Aquário, né? Então no domingo eu acho que a gente já vai ficar assim contabilizando ali, né, o gasto que a gente fez. A gente vai botar ali na ponta do lápis, né, o que a gente gastou e como a gente se desenvolveu aí nessa semana de Black Friday, né?
por ter esse contato bom com o Netuno. Então, final de semana, acho que as relações aí familiares e acho que tem tudo a ver aí para se, e para quem também como também tem muitos planetas em Sagitário, né, todas as atividades sagitarianas também estão aí bem desenvolvidas, desde a prática de esporte, né, assistir, né, jogo de futebol, jogo de determinado esporte que você gosta também, todas as atividades, desde do praticar esporte, né, até jogar. Vai ter muita gente querendo jogar na loteria aí, né? Assim, acreditando, fazendo sua fezinha, né? Isso não é engraçado falar, estou fazendo uma fezinha. Isso tem tudo a ver com Júpiter, tem tudo a ver com Sagitário. Então, muita gente aí querendo botar esse otimismo em cena, né? E eu falo pra vocês, é a hora, né? Não estou falando contra o otimismo, né? Contra, assim, aquela ideia de que a gente vai ter sucesso, né? Não estou falando isso não, mas otimismo com responsabilidade, né? Tem muito mais chance de construir coisas, né? Coisas que são perenes, né? Que não se vão com o tempo, né? Do que quando a gente tem muita empolgação, né? E depois a coisa cai por terra, né? E eu acho que é isso. Dia 27 é segunda-feira, vai ter uma a lua cheia em Gêmeos, né? Mas isso aqui a gente fala semana que vem. Uma lua cheia bastante interessante aqui também, envolvendo Saturno, né? Então, se eu falasse para vocês, né, Sol, Marte, né, oposição com a Lua, não, isso aqui seria um cenário perfeito para uma festa, né, uma balada, pessoas trocando informações, né, trocando de uma forma jocosa, de uma forma de querer se divertir, as pessoas querendo curtir a vida, né? Mas tem um senhor Saturno aqui, né, em Peixes, meio que jogando, né, assim, os problemas das pessoas na nossa cara, né, e fazendo a gente ter uma necessidade de sentir empatia pelo outro, né? Aí eu podia falar desde a guerra até, né, desde a guerra até situações nossas corriqueiras aí, né, de violência, de criminalidade, de violência familiar. Então, vou me repetir, né, mas acho que vocês entenderam. Enquanto tem o potencial, né, de fazer uma festa, também tem o potencial ali de a gente ter que acabar olhando para a necessidade dos outros, né? E às vezes da nossa mesmo, né? Mas acho que é isso, né? Acho que é isso, né? Espero que vocês aproveitem a semana, né? Usem assim, o conhecimento que eu trouxe aqui para vocês, né, de uma forma positiva. Cuidado aí na Black Friday para não gastar demais. E se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você gostou bastante, né, se cadastre no canal. Só quero agradecer a audiência e mandar um abraço, né, para todos vocês. Obrigado, tchau.